Estamos de volta, Júnior, hiperlinkados aqui, inédito nesta sexta-feira à noite, mas ele vai reprisar em outros momentos. E eu nem sei se o camarada tá vendo na internet sexta-feira à noite, Pode sexta-feira à tarde, Isso, domingo. eu tô falando do horário da TV. Isso. Horário da TV, mas tem gente que está assistindo Em pela internet. Em outro lugar. Em outro lugar. E é um desses canais que está aparecendo aí na tela, pode ser no YouTube, pode ser no Facebook, está assistindo aí. A gente compartilhe, curta, comente, aquele esquema de sempre, né? Aquele esquema de sempre, claro. E não esqueça da bíblia.com.br, que é o site que a gente está divulgando nessa temporada, porque nele você encontra Bíblias online e também é o site da Novo Tempo para você fazer estudos bíblicos. Então, você quer um estudo bíblico, quer se aprofundar na Bíblia, você vai conseguir ter acesso a vários estudos, Júnior, vários. Hoje eu quero aprender Apocalipse, tem lá. Tem lá? Hoje eu quero aprender Daniel. Tem lá. Tem lá. Eu quero aprender sobre como a Bíblia se relaciona com outras religiões. Tem lá. Tem lá. Olha que maravilha. Que legal. Bíblia.com.br. Exatamente. Olá, bem-vindo. Bem-vindo. E Diego, essa temporada, essa quarta temporada do Hiperlinkados, ela está numa alusão em comemoração dos 500 anos da Reforma, Isso, comemoração. falando das 5 solas. Exatamente. Ele não sabe o que é 5 solas. Não sabe? Não sabe. Perdeu os últimos episódios? É. Puxa vida, vai lá no YouTube e procura lá os últimos episódios para você não ficar de fora disso. Mas só para lembrar rapidinho aqui, para você procurar depois, poder assistir até o final, as 5 solas é um resumo da teologia que brotou da Reforma Protestante. Da Reforma Protestante. Certo? E nessa temporada você está vendo um selinho aí na tela. Tem um selinho na tela. E hoje nós vamos colocar o selinho do Sola Fide. Sola Fide, só pela fé. Só pela fé. Só pela fé. Porque a fé é a maneira como você se apropria da graça. Muito bem. A maneira que eu me aproprio da graça. Isso. Ó, que interessante. Interessante. Porque como é que eu faço para me apropriar de um presente? Sim. Você tem que crer que tem um presente. Certo. Para isso, Diego, nós Eu vamos... pego o presente Tem que pela pegar. fé. Você tem que querer pegar. Pela fé que eu pego. Tá lá, é seu. Ok. É seu. Se eu disse para você, é seu, Ok, eu tenho que você vai acreditar. pegar só se você acreditar que eu tô realmente te dando alguma coisa. Certo. Então, a fé. Somente pela fé. Porque se não for pela fé, por quê? Inclusive, quando o presente é muito bom, a gente pergunta mesmo se é nosso, né? Não é essa a ideia. É essa a ideia, por isso que o título... A pessoa, se chegasse pra mim com um carro e falasse, Diego, tô te dando um carro de presente. Eu ia falar assim, não. Não. Tá errado isso aí. É meu mesmo? É seu. Por isso que o título do Hiperlinkado de hoje é Difícil Crer. Difícil crer. E quando tem uma frase, né? Quando a esmola é demais, Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Exatamente, né? Tem alguma coisa aí. Opa! Será? A gente Como não assim? acredita. Quando é bom demais para ser verdade, a gente tem outra frase também, né? Outra frase. Que a graça ela é muito boa para ser verdade. A gente não tem uma dificuldade aí. Então, e é isso mesmo. Então, quando você estuda a Bíblia, vai ter coisa que você vai ler ali que você não vai conseguir, não vai. Então você vai ter que colocar, é muito contrário Certo. à sua natureza. Contrário e boa. Esse é o problema. Contra-intuitivo, Diego. É contra-intuitivo. É contra-intuitivo. Ou seja, a sua mente, tudo que você aprendeu na vida te leva para um lugar. Isso. A Bíblia está querendo que você troque esse jeito de pensar. A maior prova de contra-intuição são os exemplos que a gente acabou de dar. Quando você ganha um presente muito grande, aí você acha, não é possível que é isso mesmo, porque é contra-intuitivo ganhar um presente muito grande. A intuição que a gente tem é que ninguém dá um presente muito grande pra gente, a não ser que queira alguma coisa em troca. Por isso, se a esmola for demais, o santo desconfia. Porque já está na nossa cultura não acreditar que as pessoas, ou que alguém pode ser tão generoso. Exatamente. Então, se uma coisa muito boa acontece, eu falo assim, não deve ser isso, eu estou entendendo errado, isso aí deve ser uma ilusão, isso deve ser uma mentira, porque é bom demais para ser verdade. A verdade não é tão boa assim. Não é tão boa assim. Então essa é a intuição, essa é a intuição que a gente tem. E aí vem para a igreja agora.
Aí você vem para a igreja carregado com todas essas informações. Sim. Do dia a dia e da sua cultura. Na hora que você pisa na igreja... E da nossa natureza. E da nossa natureza. Na hora que você pisa na igreja e tem contato com Cristo, com Jesus, Diego, sabe o que acontece? A gente começa a, sem querer, fazer um Jesus à nossa imagem e semelhança. Certo. Para Por isso- adequar ele à minha intuição. É para adequar ele à sua intuição. Por isso eu quero ler aqui Romanos, capítulo 5, verso 12. Certo. Em Tem diante. bastante romance nessa temporada, hein? Não, tem bastante Romanos. Por que não é? Não é? Graça, né? Não Reforma é? protestante. Protestante, exatamente. Acaba que tem bastante Romanos. Romanos 5, 12 em diante. Vai lendo. Vamos lendo. Vamos ler 12 em diante? 12 em diante. Diz Lê, assim. lê que eu vou segurando você. Tá bom. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então aqui até aí tá tudo certo. Fácil de entender. Até aí tá fácil. Então, Adão, né? Por meio Adão dele. pecou. Só que aqui já tem uma notícia aqui que diz assim, ó, por um só homem entrou o pecado no mundo. Ok, foi uma pessoa responsável Uma por pessoa é que fez o problema todo. que fez o problema todo. Só que aqui, e se você ficar só no 12, você fica bem. Porque aqui fala Você não assim, ó, fica bem? Não, você fica bem. Você, Ah, você fica continua bem. com a sua natureza. Ah, tá, ok. Do seu jeito, né? Não mexe no seu jeito de acreditar. Porque realmente foi por causa de Adão. É. E pelo pecado a morte. Aí fala assim a morte passou para todos os homens. E por que a morte passou para todos os homens? Porque todos pecaram. Então, eu pequei, eu mereço Sim. a morte. A morte. Então aqui fala, não, se eu fizer coisa errada, eu mereço a Morte. punição. Só que se você continuar, Diego, vendo o que Paulo está falando aqui, Paulo está falando um negócio maior, porque ele vai explicar agora. Ele vai falar, gente, olha o que eu estou dizendo. E o verso 13 diz assim, ó, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há Lei. lei. Entretanto, então aqui parece que Paulo está dizendo assim, ó, Porém, isso aqui vocês já sabem. 12 e 13 vocês conhecem isso aqui. certo. Só que eu quero aumentar aqui o conhecimento de vocês. E ele diz então, entretanto, no verso 14, reinou a morte desde Adão até Moisés, porque ele citou a lei, né? Sim. Desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Ele está dizendo assim, Adão é o tipo de Cristo. Certo. Né? Quando Cristo vier, ele é o novo Adão. É o segundo Adão. Então ele está falando assim, mesmo que a pessoa não tenha cometido um pecado do tamanho do de Adão, né? Que foi ter rompido com Deus Isso. na criação. Foi. Mesmo assim, vai sofrer o dano disso aí, porque é pecador também e não tem jeito. Só que aqui ele começa a dizer assim, ó, sofre a morte quem não comete o erro de Adão. Certo. Quem trouxe o pecado para o mundo? Adão. Adão. Os outros, a morte está indo sobre eles Como um resultado, eles são vítimas também, né? por culpa de Adão. Culpa de Adão, exato. Exato, mas é uma coisa muito importante a ser frisada aqui. O quê? É por culpa de Adão, não por culpa deles. Tá bom. Aceito. Aceita? Aceito. Não é fácil de aceitar, sabe por quê? Porque nós temos a noção de que você é cobrado por Deus por aquilo que você faz. Tá, é verdade. Eu aceito porque eu já passei por esse processo, mas é verdade, é isso mesmo. isso. A gente pensa isso mesmo. Se a culpa é minha, a culpa não é minha, por que eu vou pagar pela Por culpa que eu não é vou minha? pagar? E eu só pago porque a culpa é minha. Tem gente até, Diego, que acha que enquanto ele não sabe do pecado, Certo? ele não é responsável. Não pode ser cobrado por Deus por aquele pecado. Ah, é. Tem gente que acha isso Não tem mesmo. gente que acha isso? O pessoal interpreta errado um texto lá que fala do tempo de ignorância. Isso. Então a pessoa olha e fala assim, ó, eu não sabia, se eu não sabia, eu tô salvo. Tá tudo É certo. como se a salvação pela ignorância. Certo. Salvação pela ignorância. Salvação pela ignorância. Então eu não sei, é melhor nem ir para essa igreja, porque eu não fico sabendo. E se eu não fico sabendo, não posso ser Cobrado. cobrado. Então Paulo aqui tá falando exatamente isso. Ele está dizendo então, é que o problema é outro. É. O problema é que a morte, ela pegou todos os homens. E quando fala que todos pecaram, não é que todos pecaram, fizeram coisa errada. É que todos em Adão pecaram. Em Adão pecaram. Por quê?
Porque se eu falar todos os pecados, a gente aceita, mas um bebezinho, Diego, pecou? Então, o bebezinho pode não ter cometido nenhum ato de pecado. Não cometeu pecado, então. Ato de pecado, não. Não? Não. Acabou, nasceu ontem. Não. Não cometeu pecado. Não cometeu ato de pecado. Será que chorar ali, de fome, não? Não, Eu não acho é que pecado. não. Acho que não. Não há pecado. Tanto que ele fala assim, ó, que o pecado não é levado em consideração quando não há lei. Certo. Há lei contra beber chorar? Não. Não há nenhuma Não lei há. que repreenda Não. isso. Não há pecado. Então, um bebê recém-nascido não cometeu Pecado. pecado. Se um bebê recém-nascido não cometeu pecado, é disso que Paulo está falando. A morte também vem sobre ele. Vem. Porque ele não cometeu pecado à semelhança da transição de Adão. O bebezinho. Por que eu estou pegando o bebê? Porque se eu pegar adulto, você vai dizer assim, todo mundo peca. Sim. Um bebê está fora desse nível aí. Está fora desse nível. Então o bebê, ele não peca, ele não pecou, ele não comete pecado. Mas mesmo sem cometer pecado, a semelhança de Adão, a morte vem sobre ele. Verso 15, leia, continue. Todavia, não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque, se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Continua. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Então está dizendo assim, um só pecou, não é? Um só pecado Um só pecado de Adão gerou já destruiu a tudo. condenação de todo mundo, até do bebê. Isso. Até desse bebê que a gente está colocando aqui na nossa pauta. Acho que vale a pena a gente esclarecer por que esse bebê está na lista de morte. Por quê? Porque ele não cometeu nenhum ato de pecado, mas ele já tem a natureza de pecado. Ele vai, é questão de tempo. Questão de tempo. Não é? É automático. Você pode fazer o que você quiser. Não, meu filho não vai pecar nunca. Não tem o que fazer. Sozinho, naturalmente, ele vai fazer escolhas egoístas. Não é por isso. Não é por isso? Não. Por quê? Não, porque senão Deus estaria condenando esse bebê por algo que ele não fez ainda, mas que ele certamente fará. Não. Tudo bem. Entendi. Entendeu? Não estou falando que está condenando porque ele vai fazer. Eu estou falando que é da natureza dele. Ele tem a natureza estragada. Ah, tá. Ele nasceu com a natureza estragada. Mas não está condenado por isso. Não assim. é pelo ato de pecado. É pelo estrago da natureza. Que aí eu estou te dizendo, já por questão só de didática, que essa natureza estragada vai gerar atos estragados. Entendeu? Sim. Mas é a natureza que está estragada. Ele nasceu doente. Nasceu doente. Opa, é isso mesmo. Ok? Ele nasceu doente. Mas aqui, enquanto eu estou falando de condenação, Deus não está condenando ele por ele nascer doente. Certo. Porque aí fala assim, se eu nasci assim, eu vou ser condenado por isso? Então, Diego, eu queria que você fosse pro 19 aqui, 19. Diz assim: Olha só. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Nossa, é muito grande isso aqui. É muito grande. É muito grande. Porque se você acha que é injusto... Porque aqui Paulo chegou e ele escancarou. Ele falou, peraí, olha aqui o que eu tô falando. Que eu tô falando isso aqui. Se você acha que é injusto... não é justo que eu pague pelo pecado de Adão. Você acha isso? Mas não é mesmo. É que a realidade, infelizmente, não funciona como a gente gostaria que ela funcionasse. Não funciona. Então, Deus deu liberdade de escolha e Deus criou causa e efeito. Essas duas coisas juntas fazem com que a liberdade de escolha, a decisão que você faz, tenha um efeito. E a decisão que Adão fez, sendo o pai de todos os seres humanos... Teve efeito sobre os filhos dele. Teve efeito sobre todos os seres humanos. Então, moralmente, você fala assim, não é justo eu pagar pelo que Adão fez. Moralmente. Porque fisicamente é a lei do universo. Moralmente, não é justo. Não é mesmo, moralmente não é justo. E é por isso que a resposta para Deus também não é moral. No nosso sentido. No nosso sentido. Porque ele está falando assim, tudo bem, filho, eu sei que por causa de um entrou um pecado. Por causa de um você vai morrer. Então vamos fazer o seguinte, por causa de um, que também não é você, que a responsabilidade também não é sua, que a culpa não é sua, que o mérito não é seu, por causa desse um, eu vou salvar também você. Eu vou falar bem devagarinho o que o Diego falou, porque tem que ler isso aqui bem devagarinho. Tem. Tem que ler devagarinho. Contra-intuitivo. Ele é contra-intuitivo, exatamente.
ele não vai de acordo com aquilo que a gente acredita. É. Ele é contra-intuitivo. Então aqui está dizendo assim, ó, porque pela obediência de um só homem, é um só. Paulo está falando um só faz tempo aqui. Tá, ele fez direitinho. É. Ele nem ficou falando Adão e Jesus, ele ficou falando só um Ele vem só. vindo aqui. É. Só que no 19 aí clareia tudo. E quem é esse um só que pecou então? Adão. Adão. Então Adão pecou por causa dele, Todo mundo. muitos se tornaram pecadores. Isso. Por causa dele. Como você acabou de explicar. Ele se afastou de Deus. Como ele se afastou de Deus, todo mundo que nasceu dele, nasceu afastado de Deus. Deus. Então, até o bebezinho, porque a Bíblia diz assim, ó, lá no Salmo 51, Salmo de Davi, em pecado me concebeu A minha mãe. a minha mãe. É? Então, eu já nasci na No pecado. iniquidade. Estragado. Já nasci na iniquidade. Então, segundo a Bíblia, a definição de pecador, ela acontece quando, Diego? Quando que alguém é considerado pecador? Quando nasce. Quando nasce. Você poderia achar que a pessoa é considerada pecador no dia que ela cometeu o primeiro pecado, Sim. não é? Sim. Então, eu podia fazer um quiz aqui. A gente pode achar isso, é. Eu podia fazer um quiz. Quando que a pessoa é chamada de pecador? Resposta A. Quando ela comete o primeiro pecado da vida dela. Certo. Resposta B. Tá na tela aí. Quando ela toma consciência que aquilo que ela fez era pecado. Certo. Que ela cometeu, mas não sabia que era pecado. Descobriu o pecado. Resposta C. Desde que nasce. Qual que é a resposta, gente? Qual que é a resposta? Certa resposta? Opa! C. Vou pôr. Resposta C. Exatamente. Então, você, olha, mas é importante isso. Então você não é pecador desde o dia Que descobriu o pecado. que descobriu que Ou o que que você pecou. fazia era pecado. E você também não é pecador desde o dia que você cometeu o primeiro pecado. Tá certo. Você é pecador desde o dia que você nasceu. Isso. Porque daí, Diego, eu vou para a igreja e aí você faz assim, ó, agora que eu vou para a igreja, agora eu vou viver a vida certa. Certo. Só que tem uma diferença depois que você está na igreja. A diferença é que agora você sabe o que é errado, o que é certo, o que Deus gosta, o que Deus não gosta. Então, se você comete alguma coisa que Deus não gosta, depois que você conhece, é diferente o sentimento. Aí você fala assim, puxa, eu sou terrível, eu sou uma pessoa ruim, porque olha o que eu fiz e tal. Então, tem uma boa notícia para você que achou isso. Você não é uma pessoa ruim agora que você está na igreja. Você é uma pessoa ruim desde que você nasceu. Isso, exatamente. Você já é bagunçado e Deus já sabe disso. Desde antes de você nascer, como o Diego falou, Deus já sabia disso e Ele já escolheu morrer na cruz por você, sabendo que não ia dar certo. Sim. Você não ia conseguir. Então a Bíblia está dizendo assim, ó, pelo pecado de um só, Adão, todo mundo que não fez o que Adão fez vai sofrer a consequência que é a morte. Se tornaram pecadores. Certo. Então eu não sou pecador porque peco, sou pecador porque nasço. Certo. Porque venho a este mundo. Aí o Diego disse assim, mas isso não é justo? Como pode? Então mesmo que você decida e faça aí um plano e dizer assim, ó, a partir de hoje eu vou pecar nunca mais, nunca mais. Nunca mais. Mesmo que isso fosse possível, né? Você não pecar nunca mais, não dá para você apagar o que fez para trás. Não dá para você apagar a natureza, o pecado na carne, que Paulo vai falar logo ali na frente. Sim. Não é? O pecado que está na... Não dá para você mudar a sua carne pecadora. Não tem jeito de mudar isso. E aí vem uma solução, que está no verso 19. Que é proporcional ao problema. Que é proporcional ao problema. Assim como um pecou e todos se tornaram pecadores, Isso. a solução é assim. Assim também, por meio da obediência de quantos? De um. De um só. Cristo. Cristo. Muitos se tornarão justos. Então as pessoas serão justas, Olha. não por sua própria obediência, Mas pela obediência de um outro. mas pela obediência de um outro. E esse um outro é um só, É um só. que é Cristo. Que traz a justiça para muitos, como um só trouxe a desgraça, Um só trouxe a desgraça. usando a palavra com propriedade, Então até para os bebezinhos. Isso. Até para os bebezinhos. e um só trouxe a graça.
Um só trouxe a graça. Exatamente. Um traz a desgraça, E o outro traz a o graça. outro traz a graça. E equilibra e resolve o problema e a injustiça desaparece. Desaparece a injustiça. Não tem injustiça. Não tem. Porque se um veio e ele vive, e ele obedece. Cristo obedeceu? Obedeceu. Fez tudo certo? Fez tudo certinho. Pecou? Não? Não pecou. Como ele não pecou, ele oferece agora o quê? A Graça. graça. A graça. Ele olha para você e fala assim, Diego, bem-vindo, vem pro céu. Isso. Aí você fala assim, mas eu fiz um monte de coisa errada e tal. E aí Cristo olha e fala assim, eu sei, Eu sei, mas eu obedeci por você. mas eu já paguei o preço. Então, Porque eu obedeci e morri, eu não precisava morrer. Morri por você. só que a gente está falando disso aqui tudo, não é o selo da graça hoje, Júnior. É o selo da fé. É o selo da fé. Por que você está falando aí de graça, salvação, etc? Sabe por quê, Diego? Porque é muito difícil acreditar no que eu estou falando. É muito difícil. Você não consegue. Você lê isso aqui, você passa. Você já deve ter lido a Bíblia inteira, já deve ter passado por aqui, você já deve ter lido isso aqui. Você esqueceu o que leu. Você esqueceu o que leu. Você esqueceu que um dia já tinha entendido isso, se um dia já entendeu. Não é? Porque daí veio o verso 20 aqui, fala, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. a graça. Então, a graça de Deus, Ela é maravilhosa. ela é tão maravilhosa que é difícil crer. Ela é contra-intuitiva. Você vai precisar de uma outra coisa, de uma ajuda de Deus. Me ajuda? É, É isso mesmo. que é a fé, Fé. não é? Isso mesmo. Que é Ele que opera em nós, não é? Deus nos dá fé. Você vai precisar acreditar nisso. Porque é tão maravilhoso que a gente não acredita, Diego, a gente quer fazer alguma coisa. Sim. Você fala assim, Deus me salvou, me ama. Ah, mas eu tenho que contribuir. Aí que está o porquê do só pela fé. Porque eu acho que tem que pôr mais alguma coisa aí. Não. Como assim, só pela fé? Não, tá bom, eu acredito, mas eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso de algo. Acrescentar aí, eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer minha parte. A minha parte. A minha parte. Deus fez a dele e eu faço a minha parte. E eu faço a minha parte. O texto está dizendo que não tem parte nenhuma para você aqui. O texto está dizendo que só 2 pessoas praticaram a parte deles e nos afetaram. Só 2 pessoas buscaram a parte Adão deles. fez a parte dele e desgraçou nossa vida. Jesus veio e fez a parte dele e salvou a gente. Pronto, a gente está aqui para ser salvo. É isso. Ah, mas eu não faço nada. Não, você só sorri, você dá glória. No que tange a salvação, é nada mesmo. Salvação. É de graça e vem de Cristo Jesus e a gente não crê nisso porque é contra-intuitivo. E por ser contra-intuitivo, diferente de tudo que a gente imagina, é por isso que a Bíblia é de Deus. Sim. Porque o ser humano não ia conseguir. É verdade. O fato de ser contra-intuitivo é a prova de que isso aqui não é humano. O ser humano não ia conseguir escrever um negócio desse aqui. Não ia. Ele não ia conseguir planejar um negócio desse aqui. É verdade. Porque o ser humano, ele não. Quer dizer que você vai me salvar e eu não dou nada em troca. Você vê que para mostrar o brilho disso, a gente tem que ficar falando e tentando explicar e mostrar que é verdade. Tem gente que ainda não está vendo o brilho. Não, tem gente que tá olhando lá para nós. Falando Não, assim, mas aí, tem gente como é que brava. pode? Já vai liberar tudo. Exatamente. Vai liberar tudo. Exatamente. Porque é contra-intuitivo. Mas é isso que a palavra está tentando dizer. Paulo passa esse tempo todo no Romanos 5 tentando explicar para a gente que do mesmo jeito que sem culpa nenhuma o pecado entrou, sem culpa nenhuma Deus tirou. É por isso, Diego, que lá em Hebreus tem os heróis da fé. Certo? Que eles acreditaram sem ver a promessa lá disso. Sem ver a promessa. Eles não tinham nada para pegar. Deixa eu deixar uma coisa bem clara para não causar ruído aqui, que a gente está num tema, você tem que assistir o tema da reforma inteira. Só para não causar ruído. As obras têm o seu papel na vida do cristão? Tem. Tem o papel, claro. Esse papel é na parte da salvação? Não. Que é o que a gente está falando hoje, parte de salvação. Não. Não tem nada a ver com a salvação. Porque lá na época de Lutero, a salvação era pelo ser humano. Exatamente, era pelo mérito, era pela indulgência, era pela... Exatamente. Era pelo mérito. Então eles Pelas obras. Pelas obras. Eles perceberam que não tem nada em nós. Não tem nada. Todas as nossas obras são trapos de De imundícia. imundície, exatamente. Então, como é que eu me achego diante de Deus? Eu me achego acreditando que Ele me ama, que Ele me perdoa e que Ele me justifica. Que não é... Eu não me aproprio da graça de Deus, do favor de Deus, por aquilo que eu faço. Eu me aproprio por crer. João 3,16. Todo mundo sabe de cor.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele Crê. crê Você tem que acreditar. Acredita. não pereça, mas tenha vida eterna. Tem gente, Júnior, que fala assim, não é só isso não, o João estava errado aí. Faltou João escrever um negócio. Faltou. Olha o problema que o João causou porque não escreveu um negócio, né? João sabia o que estava fazendo. Ele sabe, ele é inspirado por Deus para escrever. Todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, eu me aproprio da salvação e da graça, não pela minha intuição lógica do que é que eu acho que Deus é, mas por aquilo que Deus falou para mim que Ele é. E eu só vou me apropriar disso crendo no que Ele me disse, e não no que eu acho que é. É crer nele. E para isso eu tenho que ter fé. E é só pela fé que eu me aproprio da salvação. Só pela fé que eu me aproprio da graça. Mais nada. O Diego, quando a Bíblia fala para você ter fé em Deus, a gente quer fé para que Ele faça alguma coisa por nós. Sei. Fé em milagre e tal. Sei. A Bíblia está sendo um pouquinho mais fundamental. A gente já gravou um episódio sobre isso. Assista lá, fé demais não cheira bem. A Bíblia está sendo um pouquinho mais fundamental. Sim. A Bíblia está dizendo assim, ó, é para você crer no que está escrito. É para você crer na essência, no que Deus está falando para você. E já vai ser difícil demais você acreditar que você, com essa vida toda que você viveu ou vive, tem chance para você. Eu não sei o que você está fazendo agora. Você pode estar com algum problema, alguma tristeza no seu coração. Você pode estar com alguma coisa, vontade de desistir. Sei lá, vontade de fazer uma besteira. Deus olha para você e Ele fala assim, ó, então, não importa o que aconteceu, não importa quem seja você, tem jeito para você. Eu já resolvi, tá tudo resolvido. Tá tudo resolvido. Tem jeito para você agora, se tão somente você acreditar que o sacrifício de Cristo, ele tem efeitos sobre a sua vida e sobre a sua salvação. Se você perguntar para Cristo agora, Cristo, eu serei salvo? Cristo fala assim, ó, não se turbe o vosso coração, não se preocupe. Credes em Deus, tenha fé. Crede também em mim, disse Jesus, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria nem falado nada para você. Pois vou preparar lugar, e quando estiver preparado, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Deus tira a preocupação, Deus tira o medo. Vem para Jesus agora, acredite nele.